E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Vamos lá para essa questão aqui que a princípio parece de máquina térmica, mas não. Ó. Qual que é o gatilho sobre ela? Sempre que uma questão te der uma pressão e pedir uma outra, der uma temperatura, pedir a nova, der um volume e pedir um novo, é questão de transformação básica, onde tu vai pegar dois pontos do gráfico ou duas situações do gás e fazer o nosso pivete 1, pivete 2, pivete de um ponto igual ao pivete no outro ponto. Ele começa a fornecer várias informações, só que a pergunta, o nosso objetivo é determinar o valor da pressão do ponto 3. Perceba que a pressão do ponto 3, ó, ela é exclusiva do ponto 3, não tem nenhum outro ponto com essa pressão. A gente vai ter que realmente utilizar esse ponto 3. Para isso, a gente tem que escolher agora outro ponto para poder pegar. Olha o que a questão fornece. Primeiro, ela fala que a gente tem duas temperaturas. A temperatura fria é de 27 graus Celsius, eu vou passar para 300, é para Kelvin, então 300 Kelvin, soma 273. E depois, a temperatura quente é de 927 graus Celsius. Se você soma 273, a gente chega em 1200 Kelvin. Tá, só que ele fala que essa é a temperatura da fria e a temperatura quente. Só que ele não diz da onde, né? Cuidado, na verdade ele diz sim, ó. Na transformação de 1 para 2, a temperatura é 27 graus Celsius. Essa transformação de 1 para 2 é uma isotérmica. Justamente, ele deu as temperaturas das duas isotermas, tá? Mesmo se ele não tivesse falado, as duas temperaturas são as duas temperaturas que o gráfico possui. Por quê? O ponto 1 e o ponto 2 têm a mesma temperatura, eles estão na mesma isoterma. A temperatura desses dois pontos, tanto do 1 quanto do 2, é o 300. Quanto que a outra isoterma, a tua outra transformação isotérmica, é entre 3 e 4. Então, como são 4 pontos, mas eles estão em duplinhas, né, de temperatura, são duas temperaturas, a temperatura dos dois pontos de baixo e a temperatura dos dois pontos de cima. Então, sempre que uma questão for de gráfico e te der duas temperaturas, é porque ele deu a temperatura da isotérmica de baixo e a temperatura da isotérmica aqui de cima, que no caso é 1200 Kelvin. Bom, com isso, agora vamos ver o que mais ele fornece. Ó. Ele deu a relação entre o volume 1 e o volume 2. Ele falou que o volume 1 e o volume 2, a divisão deles é 10. Se eu pegar o volume 1 e dividir pelo volume 2, isso aqui vai dar 10. Ou seja, eu posso falar que o volume 1 é 10 vezes o volume 2. Eu posso pegar esse cara aqui, onde estava escrito volume 1, e colocar aqui, ó, 10 vezes volume 2. Outra informação que ele disse é que no ponto 1, o gás tem pressão de uma atmosfera. Opa, então eu sei que a pressão 1 é uma atmosfera. Com isso, veja que o ponto 1 é o ponto que a gente mais tem informações. Eu tenho a pressão sobre ele, a relação do volume. Para isso, nessa questão, eu vou comparar então o ponto 1 com o ponto 3. Pode pegar qualquer ponto e não precisa ser na ordem. Ó. Então, vou fazer pivete de um ponto tem que ser igual a pivete do outro. Eu gosto sempre de começar com o ponto que eu quero calcular algo. Então, precisamos da pressão do ponto 3. Vou pegar pressão 3, volume 3, temperatura do 3. O outro ponto é o ponto que você tem a maior quantidade de informações. Ponto 1, eu sei que ele está na isoterma de 300, eu sei a pressão dele e que o volume dele é 10 V2. Vai ficar pressão 1, volume 1, temperatura 1. Se a gente fizer aqui a substituição, ó, vou colocar aqui no ladinho, vai ficar quanto? A pressão do ponto 3, queremos calcular, vezes o volume do ponto 3, a questão falou que vale V2. Ó, o volume do ponto 3 está aqui embaixo, é esse V2, deixa assim, V2. Temperatura do ponto 3 é a temperatura da isoterma de cima, então é 1200 Kelvin. 200. Igual. Pressão do ponto 1 é 1 atmosfera, volume do ponto 1 é justamente aquele 10 V2, e a temperatura do ponto 1, ele está na isoterma de baixo, é 300 Kelvin. Veja que a gente já vai poder cancelar o V2 de um lado com o V2 do outro, dois zeros do 1200 com dois zeros desse carinha. Se a gente multiplicar cruzado, a gente vai chegar aqui, 3P3 é igual a 12 vezes 10, ou seja, 120. 3 passa dividindo, 12 por 3 é 4, como eu tenho zero, resposta 40 atm vai ser a pressão do gás, ponto 3. Isso a gente encontra no gabarito letra D. Dúvidas? Diz para mim aqui embaixo nos comentários e até nossa próxima resolução. Tchau, tchau.